Nesta quarta-feira, dia 29 de agosto, o Brasil mobiliza toda a população no Dia Nacional de Combate ao Fumo, data promovida desde 1986 com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os riscos decorrentes do uso do cigarro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo no país mata cerca de 200 mil pessoas. Conversamos com este médico para explicar como as mais de 4.000 substâncias de um cigarro causam a dependência no indivíduo. Bom, existem várias substâncias. No cigarro, nós temos principalmente a nicotina, certo? Essas substâncias elas vão agir no sistema límbico do cérebro, na região onde produz dopamina. Isso é o sistema de recompensa do cérebro. Então a pessoa começa a sentir um prazer. Isso vai reforçando cada vez que a pessoa fuma. Então a pessoa acaba fumando para ter essa sensação. E isso vai levando à dependência. A pessoa tem a sensação do bem-estar, do prazer, e ela acaba repetindo o uso para alcançar esse mesmo sentimento, essa mesma sensação. O médico ainda ressaltou como o organismo responde ao consumo do cigarro. Essas substâncias elas acabam afetando de diversas maneiras. Por exemplo, você diminui a oxigenação dentro do cérebro, certo? Devido ao quê? Você tem um aumento da viscosidade do sangue, para compensar essa falta de oxigenação que acontece. Você tem o ataque às próprias paredes das artérias cerebrais, e esse ataque vai fazendo com que as artérias vão se estreitando. Essa diminuição do fluxo do sangue, com diminuição de oxigenação, e o sangue, vamos dizer assim, mais grosso, faz com que aconteçam os AVCs, que seriam os derrames. E isso vai levar a diversas lesões conforme as áreas que forem afetadas. O cigarro ele tem inúmeras substâncias cancerígenas, certo? Que atacam diversos órgãos, não apenas aqueles que estão em contato direto, como a boca, a laringe, mas você também tem um aumento de incidência de câncer, por exemplo, na bexiga. Entendeu? Tudo relacionado com essas substâncias. Elas vão circulando pelo corpo e aumentam o risco de câncer nessas regiões, principalmente pulmão, entre outras áreas. Em Catanduva, nos últimos anos, 72 pessoas morreram em decorrência do câncer de pulmão, causado na maioria das vezes pelo uso do tabaco, pois o tabagismo agrava as chances desta doença se manifestar. Segundo a OMS, aproximadamente 90% dos pacientes acometidos por tumores nos pulmões são fumantes. O uso do cigarro também tem relação direta com vários outros tipos de câncer, como o de cavidade oral, laringe, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo do útero e leucemias, como explica este pneumologista. O cigarro causa muitas doenças, né? Então você pode começar, por exemplo, por câncer de lábio, boca e língua. Só para você ter uma ideia, só pela alta temperatura aumenta a incidência de câncer nessas regiões. Para seguir na linha do câncer, em toda a árvore respiratória, a chance de um fumante ter câncer de pulmão é 40 vezes maior do que a chance de quem não fuma. Então, câncer de pulmão é uma doença muito mortal, muito difícil de ser tratada. A gente nunca descobre o câncer de pulmão muito cedo. Então, isso é uma causa grande de óbito e é um perigo muito grande. Mas ele causa câncer de estômago, de bexiga, até de bexiga, de rim, de mama. As mulheres que fumam têm mais câncer de mama do que as mulheres que não fumam. Entre as doenças respiratórias, as mais importantes são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Aí as mais comuns são enfisema pulmonar e bronquite crônica, que são doenças que causam muita tosse, principalmente a partir dos 50 anos de idade, com muita secreção, com muito catarro e muita falta de ar. Então são doenças que nos incapacitam de ter uma vida normal, porque a gente não consegue caminhar, não consegue trabalhar, muitos numa fase mais avançada não conseguem tomar banho sozinho por absoluta falta de ar. E elas são doenças crônicas difíceis de serem reparadas. Portanto, a gente tem que deixar de fumar antes de tê-las. Então, já que o dia marca o combate ao fumo, o Dr. Pedro enfatizou alguns passos para os fumantes que desejam dar um fim ao vício. O cigarro causa muitas doenças, né? Então você pode começar, por exemplo, por câncer de lábio, boca e língua. Só para você ter uma ideia,
só pela alta temperatura aumenta a incidência de câncer nessas regiões. Para seguir na linha do câncer, em toda a árvore respiratória, a chance de um fumante ter câncer de pulmão é 40 vezes maior do que a chance de quem não fuma. Então, câncer de pulmão é uma doença muito mortal, muito difícil de ser tratada. A gente nunca descobre o câncer de pulmão muito cedo. Então, isso é uma causa grande de óbito e é um perigo muito grande. Mas ele causa câncer de estômago, de bexiga, até de bexiga, de rim, de mama. As mulheres que fumam têm mais câncer de mama do que as mulheres que não fumam. Entre as doenças respiratórias, as mais importantes são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Aí as mais comuns são enfisema pulmonar e bronquite crônica, que são doenças que causam muita tosse, principalmente a partir dos 50 anos de idade, com muita secreção, com muito catarro e muita falta de ar. Então, são doenças que nos incapacitam de ter uma vida normal, porque a gente não consegue caminhar, não consegue trabalhar. Muitos, numa fase mais avançada, não conseguem tomar banho sozinho por absoluta falta de ar. E elas são doenças crônicas difíceis de serem reparadas. Portanto, a gente tem que deixar de fumar antes de tê-las.